Olá pessoal, vamos ver nesse vídeo como que a gente gera mapas desse tipo aqui, ó, que são mapas de declividade, que eles demonstram as declividades das encostas a partir de um modelo digital de terreno. Então estou aqui com o nosso projeto aberto, nosso projeto ortofoto aberto, que a gente montou no vídeo anterior. Eu tenho visível a camada da ortofoto em RGB da articulação na escala 1 para 10.000 da carta que cobre aqui a região central de Florianópolis. Também tenho carregado nesse mesmo projeto o modelo digital de terreno. Botei ele aqui para visualizar. Ainda tem um mapa de relevo que a gente tinha feito no vídeo anterior. Quem não viu o vídeo anterior, dá uma olhada lá para ver como é que faz esse mapa de relevo. E as curvas de nível. Vamos criar agora um mapa de declividades. No mapa de declividade, o sistema vai gerar um mapa colorido. O colorido não, a gente vai colorir ele, né? E neste mapa ele vai mostrar graficamente, e também a gente pode extrair informação analítica, das diferentes inclinações que a gente vai encontrar nesse terreno baseado no modelo digital de terreno. Para acessar o mapa de declividade, a gente vai lá no menu Raster, lá em cima no menu Raster, Análise de terreno, primeira opção, primeiro submenu, Declividade. Ele vai ativar a janela para mapa de declividade. Percebo que não tem praticamente o que configurar nessa função. A gente vai dizer para o sistema basicamente qual é a camada de entrada, ou seja, onde é que está o modelo digital de terreno, que a gente quer fazer as declividades, e aonde que a gente vai salvar a camada de saída, que é o resultado. Então vamos selecionar aqui o modelo digital de terreno, o MDT. Isso é importante, se eu seleciono a imagem errada, eu vou ter o resultado errado. Então eu vou selecionar o MDT, a ISG22ED e aquele nome do índice de nomenclatura da carta. E a camada de saída, ele vai salvar o arquivo de saída, a imagem que ele vai dar como resultado de saída, aonde, em qual diretório e com qual nome. Clicamos lá nos três pontinhos, escolhemos a pasta onde vamos salvar. Eu vou salvar no mesmo projeto onde já está salvo todos os outros arquivos. E vou dar um nome para essa camada. É um mapa de declividades, então eu vou chamar ela de declividades. Vou dar o nome para a camada de saída, que vai ser o mapa resultante. Mando salvar. Formato de saída GeoTIFF, pode deixar o próprio GeoTIFF mesmo, que o QGIS entende. Eu posso abrir no AutoCAD se eu quiser depois, mapa de declividade. O GeoTIFF é um formato que vários softwares aí leem tranquilamente. Então, formato de saída GeoTIFF, fator Z, fator de expansão vertical, 1, permanece 1, deixa como está. E por último, a opção adicionar resultados à tela tem que estar habilitada para o resultado ser adicionado na tela. Feito isso, dá um OK, ele vai processar um pouquinho, gerar um pouquinho e já me trouxe aqui como resultado o mapa de declividade. Na lista de camadas aqui no lado esquerdo da janela, vou colocar ele, posicionar ele abaixo das curvas de nível, para a gente continuar vendo as curvas de nível. A gente tem alguma noção espacial de onde a gente está visualizando. E vou aproximar aqui da região do IFSC. Tá aí, gente, a imagem de fundo me representa as diferentes declividades, né? Analisando as curvas de nível em conjunto com a imagem, a gente já percebe de cara que essas cores, elas estão, além de estar invertidas, tem umas cores sem graças, né? Tons de cinza. Então a gente pode botar uma cor aí nesse mapa de declividade. Então, para me alterar as configurações de visualização dessa imagem, a gente vai lá na imagem aqui na lista de camadas, está aqui ela, declividades, dou 2 cliques sobre ela, ela vai abrir a janela de propriedades da camada. E neste caso da camada declividades. Procura aqui no submenu estilo, e aqui a gente configura o estilo de visualização dessa camada. Ela está com um tipo de renderização com banda simples de cinza, né? A gente está vendo uma imagem em tons de cinza, variando desde o cinza aí mais fraco até o que seria o branco, né? O menor tom de cinza, que é o branco, até o mais forte de todos, que é o preto.
Então, se eu quero ver isso com outras cores, eu tenho que trocar essa paleta de cores, esse tipo de renderização, né? Eu tenho outros tipos de renderização. A banda simples falsa cor é uma opção em que eu digo para o sistema quais são as cores que eu vou utilizar. Mapa de declividade também funciona como um mapa hipermétrico. A gente normalmente utiliza um gradiente de cores variando desde uma cor mais fria até uma cor mais quente, de áreas com menor declividade a maiores declividades. Então, essa paleta que apareceu ali, Red, Yellow, Blue, RDYBU, é uma paleta de cores que ela funciona dessa forma. Ela sai de um vermelho, passa pelo amarelo e chega num azul. Só que a ordem que eu quero é diferente. Eu quero áreas mais planas em azul e áreas mais inclinadas em vermelho. Então aqui de cara eu já vou inverter essa paleta. Ainda eu determino de que modo eu quero fazer essa interpolação. Da mesma forma como a gente configurou lá para fazer mapa de relevo, a gente vai configurar aqui. Então aqui eu defino o modo, se eu quero contínuo, é só a rampa, mesmo de cores, ele vai dividir ela continuamente. Ou se eu utilizo um intervalo igual, eu fatio isso em diferentes categorias. Né? A gente pode chamar de categorias de declividade. A gente pode chamar de declividade baixa as zonas de menor declividade na carta, a declividade alta as zonas de maior declividade, e a partir daí fazer categorias intermediárias. Então eu vou colocar aqui 6 categorias de classe com intervalo igual, e antes de mandar ele colorir, eu tenho que fazer a leitura do valor mínimo e o valor máximo de declividade. Ou seja, qual é o pixel, o menor valor ali de cor do pixel de menor valor e o de maior valor. Eu tenho que fazer o sistema fazer a leitura disso na imagem inteira. Então, para configurar essa leitura, eu vou aqui embaixo no carregar valores de mínimo e máximo, onde está corte de cotagem cumulativa, a gente vai configurar para mínimo e máximo, e logo abaixo qual é a extensão que ele vai analisar. Eu quero que ele analise a extensão total, e por último a precisão real, que é um pouco mais lenta, mas ele vai analisar a imagem inteira pixel a pixel. Feito isso, eu carrego e automaticamente ele já vai atualizar aqui em cima os valores de declividade mínima, deu 0, e declividade máxima, 89,8. Posso mandar classificar. Ele vai separar em 6 classes diferentes, ele vai separar igualmente essas classes. Então ele pegou desde o menor valor, que era 0, até o maior valor, que é 89, dividiu por 6, deu uma cor para cada uma delas e fatiou em intervalos iguais. E a partir daí, se eu estiver satisfeito com o resultado, posso dar um aplicar, e eu espero que lá na tela a gente veja os resultados dessa classificação. De cara eu já percebi uma coisa aqui, ó. Ele está com cor de interpolação, logo acima aqui na paleta de cores, tem a cor da interpolação. Ele está como linear. Vamos passar para discreto e aplica novamente. Vocês vão perceber que vai mudar, não vai ser mais um degradê, um intervalo entre essas classes. Agora ele vai ser visível, né? Bem com alto contraste. Vou dar um OK nessa janela e vamos dar uma passeada pela imagem e ver como que ficaram esses resultados. Então, na nossa região aqui, realmente a região central de Floripa é onde tem a menor declividade. E na medida que a gente vai subindo o Morro da Cruz, a gente tem uma maior declividade. E percebendo bem, aqui ó, a gente tem uma zona de maior declividade ainda. Se eu for na camada de declividades, clicar naquele mais ali no nome, no lado do nome da camada, maximizar aquela árvore, ele vai me aparecer a legenda, ou seja, as diferentes cores aplicadas às diferentes classes. Faz sentido, né? Mas lá no alto do morro a gente encontra declividades maiores, e à medida que a gente vai mais para a baixada, declividades menores. E lá no mar, né, declividade 0, porque é tudo plano, porque o sistema não identificou no modelo digital nenhuma alteração de altitude sobre o mar. Lá no texto de apoio que eu deixei para vocês no SIGA-A, um arquivo de hoje que chama Manipulação de MDT e MDS no QGIS, quando fala em mapas de declividade, ele tem uma tabela
de classes de faixa de declividade. Vamos utilizar essa tabela como referência para reclassificar essa imagem. A gente criou aquela hora no mapa de declividades, vamos voltar. A gente fatiou essas classes de declividades de maneira homogênea, né? Pegamos o valor mínimo e máximo, o sistema fez isso, pegou o valor mínimo e máximo, dividiu por 6 e fatiou elas de maneira homogênea. Normalmente, dependendo aí da utilidade, já se tem classes pré-definidas para ser utilizadas esses mapas de declividades. Por exemplo, para fazer aptidão agrícola, já tem algumas classes pré-definidas que definem os limites das máquinas de colheita e máquinas de plantio. Se você está trabalhando aí com um limite de área de preservação permanente, então já sabe aí que qualquer rampa maior do que 100%, o limite de ângulo de 45 graus de uma encosta também é área de preservação permanente. Então, se a gente sabe esses limites que a gente quer destacar no mapa de declividade, a gente tem essa possibilidade. Então, como referência, eu quero trazer aqueles limites que estão lá no texto para a gente fatiar de acordo com aqueles limites. Por isso que eu tinha pedido lá no começo para a gente fazer em 6 classes. Porque aqui a gente tem 6 classes pré-definidas. Então perceba que eu tenho desde a classe 1 até a classe 6. A classe 1, a de menor declividade de todas, ela vai ter uma faixa de declividade de 0 a 3. Aqui está porcento, mas não é porcento. O QGIS ele não vai fazer em porcento, ele vai fazer em ângulo. Depois a gente vai verificar isso. Vou fazer uma conta junto com vocês ali, a gente vai verificar se isso está em ângulo ou em porcentagem. Mas a gente usa isso em ângulo, então é de 0 a 3 graus em relação ao plano horizontal. Classe 2, de 3 a 6, classe 3, de 6 a 9, classe 4, de 9 a 12 graus, 5, de classe de 12 a 45 graus, e classe 6 com declividades superiores a 45 graus. Como que a gente aplicaria essas diferentes faixas de declividade no nosso mapa de declividade? Então vamos voltar lá para a janela de classificação. Vamos começar a fatiar. Então 6 classes, a primeira vai de 0 a 3. Então o valor da primeira classe eu quero que entre até o 3. O 3 vai ser o meu limite máximo. Então, o valor dela eu vou colocar como 3, que corresponde a 3 graus no plano horizontal. A próxima classe é de 3 a 6, então o limite inferior vai ser o 3 anterior até o 6. E assim sucessivamente. A próxima classe vai ser 9. Próxima classe, 12. Próxima classe, 45. Ou seja, nessa última cor aqui, o laranjado, ela vai variar desde 12, ela vai incluir a faixa desde 12 graus de declividade até 45 graus. Né? E a última classe são ângulos maiores que 45. Como o meu limite máximo aqui é 89, eu posso até deixar o 89 mesmo. Não tem problema. Vocês vão dizer, mas na legenda vai aparecer assim? Não, perceba que eu tenho uma segunda coluna aqui ó, chamada rótulo. E nessa coluna rótulo a gente define como que vai aparecer a legenda. A primeira classe que seria azul, eu não falei que é de 0 a 3 graus? Então a gente pode escrever aqui, ó, 0 a 3 graus. E assim fica gravado. E assim que vai aparecer lá no rótulo, ou seja, aquela faixa azul com um teto superior em 3 graus, no rótulo vai aparecer na legenda 0-3 graus. A mesma coisa eu vou fazer com a segunda classe, de 3 a 6. Então eu vou digitar lá, de 3 graus a 6 graus. Ou eu não preciso, talvez eu não precise nem colocar esse símbolo de graus aqui, e eu coloco lá no título da legenda que todas as declividades estão em graus. É uma possibilidade também. A próxima é de 6 a 9. 6 a 9. A próxima de 9 a 12. 9 graus a 12. A próxima de 12 a 45 graus. E a próxima, valores maiores que 45, eu vou digitar maior que 45 graus. O limite superior não importa. Né? Se a gente está falando do Código Florestal, de limite de área de preservação permanente, qualquer declividade com encosta superior a 45 graus é considerada APP.
Então percebo, eu coloquei à esquerda os valores matemáticos para o sistema saber onde ele vai começar uma cor e terminar outra. Sempre o limite superior da fatia, então a primeira é de 0 a 3, a segunda de 3 a 6. E no lado direito, na coluna do lado direito, onde ela chama rótulo, eu coloquei os valores que eu quero que apareça lá nos rótulos. Depois a gente vai criar o mapa, vamos produzir legenda, esses valores que vão aparecer no rótulo que aparecem na legenda. Feito isso, dou um aplicar, é óbvio, né? As características do mapa mudaram, né? Como nós mudamos as fatias de declividade e as cores, então o mapa mudou de cor completamente. Vou fechar aqui essa janela, vou maximizar novamente ali na janela de camadas, vou maximizar novamente ali a raiz para ver agora a cor e o rótulo que tem em cada cor. Percebo que agora junto a cada cor aparece o rótulo com a faixa hipermétrica. E vamos aproximar aqui da região do IFSC para a gente interpretar, ver se ele fez tudo certo, né? Se ele fez essa declividade. Não estou enxergando o IFSC, a ortofoto está de fundo, posso deixar a ortofoto de fundo. Uma outra saída também para fazer isso, eu posso fazer o seguinte, eu posso deixar o mapa de declividade por cima e nas propriedades dele, percebo que eu tenho um outro submenu chamado transparência. Eu posso aplicar uma transparência a essa imagem inteira. Então é em porcentagem que eu dou essa transparência, né? Nenhum ela a imagem completamente opaca, como ela está, e 100% ela seria cheia. Vou deixar em 50%, que é o meio, só para a gente perceber como que fica lá no resultado. Olha só que legal que fica. Agora eu estou vendo umas cores bem suaves por cima e por baixo a ortofoto que nos dá a referência espacial de onde a gente está. Eu posso consultar a declividade pedindo a informação sobre aquela imagem, né? Então, com a camada declividades selecionada aqui na janela de camadas, eu posso ir lá em cima no botão informação, clico no botão informação e clico sobre a posição da imagem que eu quero saber a declividade. Vamos ver a declividade aqui no campo de futebol atrás do IFSC. Cliquei sobre o campo de futebol, ele me traz como resultado o resultado daquela feição que eu cliquei. Percebo que ele está aqui na camada de declividades. A banda 1 é uma banda é uma banda só, essa imagem, né? A imagem em tons de cinza, né? Que a gente coloriu ela. Ele deu como resultado 2,32 graus de inclinação. Faz sentido, uma inclinação bem baixa. A gente poderia esperar zero, e você pode me dizer que é zero, mas eu lembro que isso aqui é um orto levantamento, né? É um levantamento aerofotogramétrico. Pode ser que tenha imperfeições aí do modelo. Vamos pegar aqui em cima do ginásio, uma outra, 2 também por cento, mas as declividades correspondem à faixa de declividade da área azul, que vai de 0 a 3 graus. Vamos aqui por cima da encosta, um pouquinho mais agora, nessa parte mais alaranjada, já deu uma declividade bem maior, ó, 20 graus, 20,8, que está na faixa entre os 12 e o 45. Talvez fique difícil a gente ver as cores com essa transparência, mas a gente tem essa possibilidade também de consultar na própria imagem a declividade. Vamos aproximar aqui bem no topo do Morro da Cruz, lá próximo das antenas, que parece que está uma região aqui que está mais avermelhada, estão vendo? Ó? Está mais avermelhada pela legenda, me indica que está na declividade maior. Vamos pedir vou pedir a informação daquela área mais avermelhada, ele me traz aqui o resultado, está ali, 49, é a declividade daquela região. São graus, né? Essa imagem está em graus. Esse 49 graus indica que aquele ponto ali, ou aquelas áreas que estão em vermelho, elas são área de preservação permanente, segundo o Código Florestal. Certo? Vou fechar aqui, vou diminuir essa transparência um pouco, deixar a imagem mais visível, para a gente enxergar um pouco melhor. Tá ali, ó. Essas zonas em vermelho. Como que eu vou ter certeza que esse troço está certo, né, gente? Essa conta está certa. Eu tenho como referência, que eu já gerei a partir do modelo, as curvas de nível. Essas curvas de nível, elas estão com uma equidistância de 5 metros. Então, se o sistema me disse que essa região aqui, ó, ela tem, dentro desse vermelho, tem uma declividade superior a 45 graus, isso quer dizer que a distância horizontal ela vai ser menor do que a distância vertical que separa essas curvas de nível. Você concorda comigo?
Desenhe aí no caderno de vocês um triângulo retângulo com dois lados iguais, né? Os dois catetos com o mesmo tamanho. Aí juntem esses dois catetos do outro lado, a hipotenusa. A hipotenusa vai ser a encosta. Os dois catetos tendo o mesmo tamanho, o outro ângulo interno ele vai ter 45 graus. Com uma declividade superior a 45 graus, as curvas de nível, que têm 5 metros afastados na vertical, vão se afastar horizontalmente, se a declividade é superior a 45 graus, menos do que 5 metros. Então, se a gente medir aqui nessa imagem a distância horizontal que separa essas curvas de nível nessa área em vermelho, a gente espera que essa distância seja menor do que 5 graus. Aí é a confirmação de que a nossa legenda ficou certa e que o nosso mapa, por consequência, está certo. Vamos medir isso. Vamos lá no ícone de medir distância e eu vou medir a distância aqui visualmente, ó, de um ponto até o outro ponto. Não trouxe aí para vocês, eu vou trazer, tá aqui ó, o resultado dela. Aquela primeira distância que eu medi ó, deu 3,43 metros, ou seja, menos que 5 graus. Eu tenho 5 graus na vertical separado por uma distância horizontal de 3,4 metros. Com certeza, essa área tem uma declividade superior a 45 graus, ela deve ser classificada como APP. Vamos ver aqui uma outra aqui no lado, um pouquinho mais afastada. Ainda na área vermelha, daqui até aqui. Sempre que a gente for medir isso, sempre perpendicular à curva de nível, né? Que é a região de maior declividade, a linha de maior declividade. Está lá na tela 4,76. Também menor do que 5 metros, faz sentido que seja menos do que 45 graus. Menos não, maior do que 45 graus que seja vermelho. Vamos medir agora uma aqui na área laranja. Daqui até a próxima curva, 6,33. Com certeza já tem menos que 45 graus de ângulo, ou seja, não é mais área de preservação permanente. Então, desse jeito fácil, a gente consegue marcar ó, rapidamente sobre o mapa onde, por exemplo, estão as áreas de preservação permanente de encosta de montanha. Certo, gente? Grande abraço para vocês, até a próxima.